Olá, estudantes. Eu sou a professora Meridiane Cristina e a nossa aula de hoje é uma aula sobre estratégias de leitura. São estratégias que nós utilizamos com vistas à compreensão e à interpretação de textos. Os objetivos da nossa aula hoje são para que a gente aprenda, desenvolva as habilidades de conhecer e utilizar as estratégias de leitura, com esse objetivo de ampliar a compreensão e a interpretação de textos. Nós também, em aulas posteriores, vamos resolver questões de compreensão e interpretação de textos, com o objetivo de desenvolver os procedimentos para lidar com esses problemas que normalmente surgem ao longo da leitura. Então, eu inicio essa aula perguntando para vocês o que vocês compreendem pela palavra estratégia. E a gente pode definir como vocês mesmos disseram, estratégia é um meio para alcançar algum objetivo, estratégia é um caminho mais fácil para alcançar um objetivo, estratégia é uma técnica. E, na verdade, é tudo isso mesmo, né? Quando nós falamos de estratégias, nós falamos de meio desenvolvido para conseguir alguma coisa, de uma técnica, de um procedimento. Então, com base nessa conceituação inicial, a gente parte para o conceito de estratégia de leitura, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, o que vem a ser as estratégias de leituras? Elas nada mais são do que técnicas ou métodos que a gente utiliza enquanto está lendo, ou antes, ou durante, ou depois da leitura, com esse objetivo de facilitar o processo de leitura, com o objetivo de adquirir informações para compreender e interpretar melhor um texto. Então, quando nós falamos de estratégias de leitura, nós estamos falando de procedimentos que precisam ser desenvolvidos mesmo antes de começar a leitura, ali com as informações de capa do livro, com as informações de contracapa, das orelhas do livro, ou ainda, se for um texto, antecipando informações pelo título, pelo autor, pela biografia do autor, pelo tipo de texto, tá? Estratégias que a gente utiliza durante a leitura, especialmente naqueles momentos em que a gente se pega pensando sobre aquilo que leu e às vezes precisa voltar ao texto. E estratégias para depois da leitura, né? Para verificar se as hipóteses que nós identificamos lá no início, no antes, realmente se confirmaram. Esse conceito de estratégias de leitura, eles são métodos que facilitam a leitura, a compreensão e a interpretação de um texto. Então, esse é o objetivo de estudar a estratégia de leitura. Aí a gente precisa lembrar que as estratégias de leitura, elas não acontecem só enquanto estamos lendo. Como falei, elas acontecem antes mesmo de começar a ler, durante a leitura e depois da leitura. E cada momento desse tem direcionamentos bem específicos para facilitar a compreensão e a interpretação de textos. Quando nós falamos de compreensão de textos, nós estamos falando de uma habilidade de decodificar o que está escrito no texto. Então, questões de compreensão de textos são questões em que a resposta está lá no texto. Você não vai precisar de muito esforço para localizar a informação, né? Você vai analisar aquilo que está escrito no texto, as ideias e as frases estão presentes no texto. Resumindo, você vai localizar uma informação explícita no texto, enquanto que a interpretação ela é a habilidade de tirar conclusões a partir daquilo que está escrito, ou seja, o autor não escreveu daquele jeito, mas a gente pode concluir a partir do que está escrito no texto. É a habilidade que a gente chama de localizar a informação implícita no texto. A informação está fora do texto, mas tem relação com ele. Ok? E aí eu coloco como exemplo a seguinte frase, né? Uma frase como essa, que horas são, né? Em uma frase como essa, a gente tem duas possibilidades de leitura. Primeiro, do ponto de vista da compreensão e do ponto de vista da interpretação. Do ponto de vista da compreensão, o que eu preciso levar em consideração? O que está escrito. E o que está escrito? Está escrito que horas são. Então, a gente pode entender aí que a pessoa quer uma informação a respeito do horário. Mas, do ponto de vista da interpretação, a gente vai ler o que não está escrito. O que a compreensão de texto vai querer saber de uma frase como essa? O óbvio, saber as horas. Mas, em uma questão de interpretação, a mesma frase, ela pode gerar um processo de dedução, ou seja, em que eu vou precisar concluir a partir daquilo que está escrito. E eu vou levar em consideração o contexto de produção dessa fala e a intenção. Por exemplo, imagine que o meu horário de aula tenha acabado, e você diga assim, professora, que horas são? Será que você está realmente só querendo saber as horas? Ou você está querendo me dar um toque e dizer assim, professor, o seu horário já acabou, a senhora está passando do tempo, né? Então, uma questão de interpretação, ela não vai levar em consideração só o que está escrito. Isso quem faz é a compreensão. A interpretação leva em consideração o contexto de produção da fala, do discurso, do texto, mais a intenção de quem produziu. E aqui eu apresento algumas estratégias de leitura, né? Antecipação, síntese, conhecimentos prévios, questionamentos, anotações, previsão, hipóteses, extração de informações escondidas, inferência, objetivo da leitura. São estratégias que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Uma para cada momento
da leitura. No início, eu apresentei para vocês as etapas da leitura, que eu apresento os níveis diferentes de leitura e exigências, né? A pré-leitura ou a pré-compreensão, que é o antes, ela vai trabalhar com a sua habilidade de localizar informações no texto, entender o que o autor está dizendo, fazer o reconhecimento do texto, ativar seus conhecimentos prévios. Já a compreensão, ela é a nossa capacidade de descobrir informações novas no texto e relacionar essas informações novas com as informações antigas que já conhecemos. E a interpretação, ela trabalha com o desenvolvimento das habilidades de memória, da intertextualidade, da nossa capacidade de julgar essas novas informações que nós recebemos no texto, fazendo essa separação naquilo que é verdadeiro, naquilo que é afirmação falsa a respeito do texto, com o objetivo da ampliação para novos sentidos. A respeito de algumas estratégias de leitura, nós vamos falar na nossa próxima aula, ok? Então, esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Agradeço a sua compreensão, a sua participação. Dúvidas, a gente compartilha e socializa essa sua dúvida na próxima aula.